Oi, gente. Meu nome é Gautierli, eu sou diretora e roteirista e estou aqui hoje com a Renata Sofia para a gente discutir desenho animado. A gente Pois vai é, desenho. analisar os arcos de redenção que estão nas séries Avatar, A Lenda de Aang e She-Ra e as Princesas do Poder. Se apresenta agora, Renata. Oi, gente, sou Renata Sofia, sou roteirista, sou do Rio de Janeiro. E aí eu adorei esse convite para falar de desenho. A Claudia falou assim, vamos falar de Avatar. Eu falei, vamos falar de She-Ra também, sabe? A louca do desenho animado. E aí a gente basicamente vai compartilhar com outras pessoas o que a gente vive falando no WhatsApp. Né? Como esse desenho é incrível e como essas histórias são maravilhosas. Sim, a moral é que a gente só quis fazer essa live para a gente poder falar com outras pessoas e não só uma com a outra, né? Pregar para mais gente, para assistir Avatar, para assistir She-Ra. Mas acho interessante a gente pensar também, eu acho muito legal o fato de a gente estar falando de desenhos infantis. A gente não está falando, não estou, ai, nossa, desenho infantil é melhor que desenho para adulto. Mas é porque, às vezes, eu acho que existe muito uma ideia de que, como se existisse hierarquia, né, de narrativa. Tipo assim, ai, mas não vou conseguir citar um desenho de adulto aqui, mas desenho tal é muito impressionante porque, sei lá, o personagem peida. Mas, na verdade, a gente consegue ver arcos e narrativas super bem exploradas em desenhos que são infantis, porque assim, Avatar é da Nickelodeon, sabe? Avatar é mais do que infantil. E She-Ra tá ali numa plataforma de streaming que já mira não só em criança, mira em mim, mira na Gautier, mira nessas pessoas que estão aqui fazendo live, mas não perde as características de desenho infantil. Eu acho isso muito interessante da gente analisar, porque a narrativa tem um pouco de o que eu gosto de produtos infantis é porque tem um pouco de não ensinar, porque a gente não pode entrar nessa de achar que nós adultos estamos ensinando tudo para as crianças, mas tem um pouco de olha só como a gente conta uma história, olha só como a gente está contando a história desse personagem, olha só esse menino que você vai acompanhar. Então, quando isso é muito bem feito, eu acho realmente, eu fico até emocionada de ver, sabe? Eu fico, nossa, eu queria ser esse roteirista que fez esse desenho, sabe? Nossa, total. E eu acho muito mais desafiador, enquanto roteirista, escrever uma narrativa infantil, porque uma narrativa adulta, a gente tem, a gente tem mais liberdade, a gente pode colocar os nossos personagens em situações mais complicadas que fazem parte do mundo adulto. Enquanto Sim. em narrativas infantis, a gente, não que a gente fica limitado, mas a gente precisa encontrar novas formas de contar, de repente, uma história de superação, uma história de amizade, uma história de amor, que não podem cair até em alguns clichês que a gente tem enquanto criadores de narrativas adultas. Sim, e assim, esse desafio também é porque quando a gente escreve para narrativas adultas, né, nós somos adultos escrevendo. A gente pode escrever sobre um adulto mais velho, sobre um adulto mais novo, mas a gente está ali numa zona que a gente é o público também. Para escrever narrativa infantil, você tem que saber se conectar com esse público. Ou você se conecta com crianças hoje, ou você se conecta muito bem com a criança do seu passado. Tem gente que e eu acho que são trabalhos diferentes e os dois funcionam muito bem. Tem gente que se conecta muito bem com criança e tem gente que consegue trazer da própria infância muita coisa, assim, consegue trazer. Parece que na hora que senta ali no Final Draft, vira uma criança de 8 anos. E não é fácil, porque é isso, né? É esse jogo de escrever para algo que a gente não é mais. E é isso, né? O desafio de entender as nuances, de ao mesmo tempo entender a complexidade de nuances, mas também entender que criança entende nuance, porque às vezes a gente acha que elas não entendem, e fala assim, não, aí fica um negócio tá chato. E a criança tá tipo, já foi, sabe? Já entendeu tudo, já te deu a volta, sabe? Então, estou muito feliz com essa live, né? Todo esse tempo para te falar que estou muito feliz de falar de desenho animado. Exatamente. Inclusive,
quem está assistindo, convidem a gente para falar de desenho animados em outras oportunidades também, porque a gente se empolga muito. Sim, só um parênteses, eu sou lerda, né? Aí eu fui ler aqui que a gente está recebendo ois e corações. Então, vamos mandar ois e corações de volta. Alice, Muito Bia, obrigada, Michel, Rafael pessoal. Leal, Ana Jo, corações. Que bom que vocês estão aqui. Mas voltando, já a pessoa que despeça. A gente tá falando do quê? De como desenho é incrível? Exatamente. Você escreve para criança, você tem esse desejo? É uma coisa que você Então, faz? a minha primeira sala de roteiro foi numa série de animação infantil. E eu nunca tinha escrito nem animação, nem histórias infantis. Foi muito bom, porque eu me diverti bastante, porque, né, eu passava todos os dias, a tarde inteira, debatendo desenho animado. Então, foi bem legal. E eu tenho uns projetos de animação que eu ainda estou tentando entender o que eles são, se vai ser uma série, se vai ser um longa, se vai ser um musical. Ainda estou Uhum, tentando entender o que esses projetos são, mas uhum, eu tenho bastante dificuldade para pensar justamente nessa questão que a gente trouxe, de tipo, como que eu vou contar essa história para o público uhum. infantil, sabe? Porque eu não posso só colocar uma pessoa apunhalando a outra explicitamente com uma espada, sabe? Sim, Tem que pensar em outras dependendo do formas público, não de. pode mesmo. Tem que pensar em outras formas de fazer isso. Mas é um desafio e é bem complexo, mas também é bem divertido. Acho que é até mais Sim. divertido do que, do que escrever live action. Ah, sim. É uma dificuldade, às vezes, na animação. Eu já escutei esse retorno num projeto que eu tinha, que eu apresentei como animação, porque é isso, né? Entender esse projeto exatamente o que ele é. Eu tive esse retorno de: isso é desenho, Renata, você pode dar uma pirada. Porque se o desenho não pira, por que você está fazendo desenho se você não está pirando? Sabe? Então, realmente um desafio mesmo. É bem legal. Sim. Vamos falar porque a gente decidiu falar de arco de redenção? Porque o arco de redenção em Avatar é incrível. E eu Sim. vi um comentário seu no Facebook dizendo: gente, me chamem para discutir Avatar em qualquer momento. Tá bom, então eu vou chamar ela para discutir Avatar. Foi essa a minha primeira Essa é uma ideia. abordagem. Sim, e daí surgiu essa parceria do Frapa com a Macumba Lab. E eu pensei, putz, a Renata disse que ela quer discutir Avatar, e eu quero discutir Avatar com a Renata, então vamos a público ter essa discussão. Claro. E aí, quando você veio falar comigo, eu falei assim, gente, então agora a gente tem que falar de She-Ra também. Aí, como a gente consegue falar de Avatar e She-Ra? Falando dos arcos de redenção dessas duas séries, que assim, eu acho que Arco de Redenção tem uma coisa de ser... É um clássico da narrativa. Eu até fui Total. pesquisar narrativas clássicas, né? Tipo assim, tem a da Bíblia que a gente tem na cabeça, porque Bíblia, país católico, todo mundo em algum momento estudou a Bíblia. Mas tem, mas tem lá o filho pródigo que vai e volta, mas aí eu fui procurar, conversei com dois amigos meus, gente, eu falei Michel, mas na verdade os amigos que eu conversei foi Igor e Pedro, falando assim, amigos, me ajudem a lembrar de algum conto que a gente possa falar de redenção na mitologia dos orixás, porque eu queria lembrar para ler, porque eu sempre gosto de recorrer às primeiras histórias contadas. E aí os dois me falaram a mesma história. Eu falei assim, a história de como Oxalá criou o homem. O Oxalá criou o homem para se redimir, porque na hora de criar o mundo ele lá bebeu muito, muito, muito vinho de palma, dormiu e aí acordou e o mundo tinha sido criado. Ele falou assim, não, ai, caraca, ferrei tudo. Então, deixa eu fazer aqui o homem. Então, assim, se a história da nossa criação, ser humano, é uma história de redenção, é uma história que a gente vai contar muito, né? Total, E eu acho que o total. legal de comparar essas duas histórias é porque elas usam a redenção de formas muito diferentes. Era o que a gente estava conversando, né? Que Avatar, primeiro falando de Avatar, eu vejo muito Avatar como toda a história de Avatar. As duas histórias têm muita redenção, mas Avatar, ele usa a redenção de um personagem para contar a história de um povo, na verdade, né?
agora aqui a gente vai começar a ficar específica, então, né? Para quem viu o desenho vai fazer mais sentido. Mas Avatar tem o príncipe Zuko, que ele é apresentado para a gente como vilão da história, porque ele é o príncipe da Nação do Fogo, que ele quer caçar o Avatar para o pai perdoar ele. E esse é o personagem que vai se redimir. E em algum ponto da história a gente entende que ele precisa se redimir porque a Nação do Fogo precisa se redimir porque foi a Nação do Fogo que começou a guerra. Então ele é a única pessoa que pode liderar essa nação para que essa nação volte a viver em paz com o resto do mundo. Então, o arco a redenção em Avatar não é só o arco de um personagem. Quando você para pensar, é o arco da história todo. Assim, por mais que ele não seja o protagonista, a história é uma grande história de redenção, né? Tipo assim, como é que um mundo em guerra vai viver em paz sem o ressentimento pelaquela nação que começou a guerra, sabe? Então, acho que é por isso que a ideia de redenção, para mim, é muito forte, né? Sim, e eu acho interessante porque o Zuko, ele não é o protagonista da série, mas para mim ele é um co-protagonista junto com o Aang, porque por mais que o Aang, o Sokka e a Katara estejam sempre em uma missão em todos os episódios, o Zuko também tem a sua missão em todos os episódios, que geralmente é o contrário daquilo Sim. que o protagonista está tentando fazer. Então ele nunca tá ali à toa, ele nunca tá ali, tipo, a passeio, sabe? Ele sempre tem um objetivo em cada um dos episódios. E isso torna ele muito, muito importante para a série, não só como vilão ou como antagonista, mas também porque a série finaliza, e a guerra na série se finaliza, não só por causa dele, mas aquela guerra não terminaria sem ele. Se ele não tivesse, Exatamente. se ele não tivesse passado por toda a trajetória dele, a guerra não terminaria. A gente teria, de repente, 10 temporadas, a série ia super decair, ia todo mundo achar um lixo, mas é isso, o Zuko ele é tão importante para a história quanto o Aang, e acho que é por isso que o arco de redenção dele é tão bom. Sim, eu concordo plenamente. Assim, para mim, ele não é antagonista. Eu acho que esse é o ponto que eu acho tão genial de Avatar. Ainda mais fazer isso num desenho animado. Porque a gente até conversou. A primeira cena o Aang é o protagonista. A gente vê a primeira cena do Aang e, em seguida, a gente vê a primeira cena do Zuko. Os dois são apresentados. A gente caiu, né? A gente estava falando do quê? A gente estava falando da filosofia por trás do Isso. que significa redenção, né? Não, então, Exato. acho que a gente até já conversou sobre isso, que eu me corrija se eu estiver errado. Mas a filosofia de Avatar... lembrei o que eu estava falando. Estava falando que Avatar foi um dos primeiros desenhos serializados americanos, né? Porque isso é muito comum, desenho serializado em anime. Estou até aqui, ó, com um dos desenhos que mais tem arco de redenção. Nossa, sim. Todos os vilões de Dragon Ball viram mocinho. Todos os, tipo assim, é vilão, entra pro grupo do Goku depois. Então, assim, tem muito arco de redenção. Sim, a real é que o poder real do Goku é o carisma. Exatamente, é isso. É a melhor definição. Mas Avatar foi um dos primeiros desenhos americanos a explorar isso, essa forma. E até isso eu vi até no canal, num canal que eu gosto muito, do Thiago Ora, que ele estava falando como você vê em Avatar a influência de pessoas que provavelmente consumiram anime. Sabe? Você vê que quem criou Avatar provavelmente assistia anime quando era adolescente, criança. E Avatar tem uma filosofia que flerta, eles são americanos olhando para uma filosofia mais oriental, né? Da visão deles. Então, a redenção de Avatar, ela está muito dentro de um conceito de que existe o bem e o mal dentro das pessoas e de que o Zuko precisa achar esse equilíbrio, que dentro dele tem tanto o lado vilanesco do bisavô que começou a Guerra dos 100 Anos, como do bisavô que era o Avatar antes do Aang.
Dei um spoilerzaço para quem não viu Avatar, mas, gente, é de 2005, então, assim, não é mais spoiler, é fato histórico, né? Mas o Avatar, ele tem essa filosofia de equilíbrio. Então, voltando a isso que você trouxe, Gaut, deles serem co-protagonistas, eu acho porque o Aang também está passando por esse processo, só que ao contrário. A gente começa com um protagonista que é muito bonzinho, que é uma criança que não quer entrar em guerra porque ele quer brincar, sabe? Ele se congelou, ele passou 100 anos congelado porque ele não queria participar de uma guerra, ele queria brincar com pinguins, e com um vilão que quer ser muito malvado. E aí você vai vendo a evolução desse protagonista Aang, que ele vai ter que começar a lutar, que você vai ver que ele começa fugindo de briga, de repente ele já não está mais fugindo da briga, que ele finge que não é um avatar, de repente ele está brigando para dizer que é um avatar, enquanto o Zuko, ele vai fazendo o outro caminho, ele tinha muito lado da disputa e ele está encontrando o lado da não disputa. É como se a gente visse esses dois personagens formando esse equilíbrio, né? Por isso que eu acho que tem muito a ver com filosofia e achei legal a gente comparar as duas histórias, porque a gente consegue falar de redenção de duas maneiras muito diferentes. Porque a gente acha que vou fazer uma narrativa de redenção, que você tem uma coisa muito pronta e que você não pode explorar de maneiras diferentes. Eu acho que esses dois desenhos, eles mostram que, cara, assim, você pode explorar de maneiras muito diferentes, muito diferentes. São filosofias totalmente diferentes, esses dois desenhos. Sim, e até mesmo dentro de Avatar, se você for pensar, o Aang, ele também tá num caminho de redenção, porque o mundo só tá tendo uma guerra durante 100 anos porque ele se congelou. Então, de certa forma não, ele total precisa se redimir perante o mundo, porque enquanto ele foi lá brincar com pinguim, as pessoas morreram, ficaram sem suas casas, foram levadas para outras terras, o mundo se desgraçou. Sim, é redenção por um lado ir para a luta e o outro lado fugiu da luta, né? Mas os dois precisam se redimir com o mundo. É verdade. Eu nunca tinha pensado desse lado, que o Aang também precisa se redimir. Ele precisa mesmo. Porque ele fugiu lá do caô. Né? Exatamente. E em She-Ra a gente tem uma guerra que ela é tão grande quanto a guerra que a gente vê em Avatar, porque também é um plano de dominação mundial, que no final se escala para no final das temporadas, né, se escala para uma dominação intergaláctica. Exatamente. Pois é, mas parece que todos os personagens em She-Ra, todos eles têm seus arcos de redenção, todos eles vão para frente e dão uma leve voltada para trás e depois tem que ir para frente novamente. Mas isso é muito interessante, porque a gente vê essas diversas combinações de aliados e inimigos que em Avatar a gente não tem tanto. A jornada do Aang é mais de coletar amigos durante o caminho, até chegar no maior amigo de todos que ele precisa, que é o Zuko, enquanto a Dora não, ela coleta os dois amigos importantes no começo e vai coletando mais alguns, só que no final da primeira temporada, meio que o time dela ali tá formado já. Sim, e em She-Ra, a gente nunca duvida que a She-Ra é a protagonista. Assim, os amigos são importantes, a Glimmer lá, tá lá, sabe? Vira rainha, tudo bem. Tem uns amigos que fazem besteira, mas a protagonista é a She-Ra. Sim. A antagonista é a Catra. E tem ali tensões entre elas, e tipo, cara, elas são melhores amigas. Eu fico até emocionada. Eu fico muito emocionada. A Catra, assim, gente, eu fui rever ontem, né? Porque a gente estava falando das cenas-chave, aí eu fui rever ontem e vi uma cena da Catra que tipo assim, eu só vi a cena no segundo episódio, o momento que a She-Ra e a Catra meio que quebram, né? Se separam. Eu revi só a cena, eu não vi nem o episódio, eu já tava tipo, tadinha da Catra, eu não precisava passar.
Mas a She-Ra tem isso, né? Cara, eu nunca vi tanto personagem se redimindo, assim. E eles usam lá o Aham, recurso de o inimigo externo, né? Precisamos todos nos juntar nas nossas diferenças, porque temos um inimigo muito maior que precisamos ir contra ele e depois a gente volta a brigar aqui de novo. Mas eu acho muito interessante que, diferente de Avatar, né, que a gente estava falando, que a redenção, que até a Alice comentou que tem muito amadurecimento dentro dessa redenção. Tem amadurecimento em todas as redenções, isso tanto em She-Ra quanto em Avatar. Eu acho que é muito sim. entender. E assim, falando de Avatar, tem uma coisa muito bonita que é entender o seu próprio anseio. Tipo, o Zuko, ele acha que tem que se redimir, levando o Avatar para o pai voltar a gostar dele. E tem uma hora que tem uma cena que o tio Iro literalmente fala: a redenção que você procura não é a redenção que você precisa. Eu adoro que o tio Iro, ele explica pra gente as coisas se a gente não estiver entendendo. Sim, ele dá até aula de roteiro, se você parar para analisar. Exatamente. Não é muito, é muito. Eu acho que isso entra no recurso que a gente estava falando de como você é, faz uma história infantil, como você conta uma história para quem está aprendendo a escutar histórias. Você tem esse cara que explica o que você está ouvindo. Tipo assim, você não entendeu essa alusão? O tio Iro te explica. O tio Iro, ele tem muito isso, né? Mas enquanto o Avatar tem um dos amadurecimentos é ouvir o que você mesmo quer. Tipo, o Aang, ele escuta o tempo todo do Avatar e que ele tem que matar O Senhor do Fogo. o Senhor do Fogo. Mas ele não quer. E ele só chega ao estado pleno quando ele entende o que ele quer. E mesma coisa o Zuko. O Zuko acha que ele tem que pegar o Avatar. Mas quando ele entende o que ele quer, a redenção dele também está nesse amadurecimento de se escutar. Em She-Ra, essa filosofia, a minha percepção, queria saber o que você acha, a impressão que eu tenho é que em She-Ra, o que se fala, She-Ra eu acho que é muito sobre amizade, né? E em She-Ra é uma coisa muito assim, essas pessoas só são mais porque elas estão se sentindo sozinhas. O ambiente, assim, o entorno faz as pessoas mais. Você vê assim, a Escórpia é soldado da ordem. Mas, cara, você vê 5 segundos da cena da Escórpia, você quer comprar um ursinho dela, sabe? Ela é uma fofa. Total. Aí você entende, cara, por que ela tá. Por que essa pessoa fofa tá na horda? Porque ela se sentia esquisita, porque ela é uma princesa, mas ela tem garra de escorpião, então ela achava que não ia ser aceita. A família dela nunca foi aceita pelas outras princesas, eles eram um pouco isolados. Aí, quando a horda chegou, a família se juntou a eles, ela estava lá. Então, todas as histórias, todos os vilões, eles é como se. Pô, por que o Horda, que é o senhor, tipo assim, conseguirem a redenção do Hordak, ou Hordak, sei lá, falei, ok, parabéns, vocês conseguiram redimir todo mundo. Porque, assim, cara, por que esse cara quer explodir, dominar um planeta? Porque ele foi feito de um clone, aí ele tinha um defeito, e aí ele foi maltratado, e aí ele foi jogado aqui, então ele quer é como se a maldade dos personagens fosse explicado por algo por um trauma. E a amizade salva as pessoas desse trauma, porque a amizade mostra que você não está sozinho, a amizade então, diferente, é muito diferente da filosofia de Avatar, de que, tipo, essas coisas estão dentro de você e você precisa trabalhar elas. She-Ra cara, ninguém é mal porque quer, a pessoa é má porque coisas aconteceram com ela, mas você pode dar uma chance. Não que uma filosofia seja melhor que a outra, mas eu acho muito claro, assim, eu acho muito diferente. Eu acho interessante ver como você consegue explorar o mesmo formato clássico, falando de duas filosofias totalmente diferentes. Né? Sim, total. E eu acho que a grande diferença dos mundos é que, apesar de nos dois existirem guerras, em Avatar, por exemplo, a Katara, ela tem o trauma de ter perdido a mãe dela durante a guerra. Sim. E em She-Ra, a Catra tem o grande trauma dela, dos muitos que ela tem, né? Ai, tadinha, gente, tadinha. Ela não faz por Hatras mal. Beach. Sim, nossa, total. Mas o grande trauma da Catra é ter sido abandonada pela Dora logo no começo da série. Uhum. E são muitos traumas pessoais, não é um trauma ligado à guerra em si.
Não, exatamente. Em Avatar já é a Katara no final da série, quando ela vai com o Zuko para encontrar o cara que matou, sequestrou a mãe dela, é simplesmente pelo contexto de guerra que ela está naquela situação. Então, se Uhum, o Aang nunca tivesse sido congelado e tivesse uhum. resolvido a guerra como ele deveria ter feito, além de não ter série, a Katara não, a Katara nunca ia chegar nesse momento. Sim. Enquanto a Catra, acho que mesmo que a Dora não abandonasse, né, entre aspas, ela, Uhum. como ela já tinha diversos outros traumas vivendo no local em que ela vivia, acho que igual ela ia chegar em todos esses momentos egoístas e abridores de portal que ela teve, né? Eu acho que She-Ra entra muito na questão do que a solidão faz com as pessoas, né? É muito sobre o se sentir sozinho, sobre se afastar das pessoas. Por exemplo, a Intrápida, que é a melhor personagem de She-Ra, estou com cabelo roxo, inclusive, por ela, mentira, porque foi o cabelo que eu tinha comprado antes da quarentena. Mas a, a, a Intrápida, ela é muito interessante, né? Porque ela é uma personagem que está no espectro autista, então ela tem uma dificuldade de expressar as emoções e reconhecer certas emoções, mas ela vai para o lado mal da força, porque, ela é muito aficionada numa coisa que ela pode praticar lá, que é tecnologia, tipo assim, caraca, que maneiro, vou fazer isso. Ela não pensa na questão ética do que ela está fazendo, porque ela está muito empolgada com o que ela está fazendo, é só quando ela chega num limite que ela percebe, e foi porque ela se sentiu abandonada. Então, ela se sentiu sozinha, ela sentiu que as amigas deixaram ela para trás. Então, é sempre esse jogo do tipo, putz, o que uma pessoa faz quando está sem amigo, né? Quando a pessoa está sem amigo, ela se perde. Quando a Glimmer, por exemplo, a Glimmer, ela é mocinha, ela é apresentada como mocinha, ela é a princesa que quer lutar contra a Horda. Mas quando a Glimmer ela começa a dar lá os defeitos dela, é quando ela se afasta dos amigos, né? Ela se isola. Quando os amigos não vão fazer a missão que ela acredita ser a melhor, ela acha que foi abandonada também, e aí ela vai e faz merda. Mas tem muito essa questão do se sentir abandonada, né? Como a pessoa perde o rumo com esse sentimento de solidão. Nossa, é exatamente isso. Ai, Hum. fiquei emocionada. Até você estava falando disso e eu lembrei de um dos episódios quando a Entrapta é apresentada, que eles vão até o Bo, a Glimmer e a Dora vão até Drill para conversar com a Uhum, Entrapta e os robôs dela estão tão loucões e dominaram o castelo e a gente ali tem não chega a ser nossa, um grande arco de redenção, mas a gente tem esse pequeno arco do Bolt ter aquela flecha sônica, e logo no começo do episódio as meninas, tá, mas por que a gente vai precisar disso? E é justamente o que uhum, acaba salvando eles no uhum, final, e, e aí mostrar também que a gente tem a Dora, que é a nossa protagonista, sem dúvida uhum, nenhuma. Logo depois dela, a gente tem a Glimmer, que também é uma princesa super poderosa, mesmo que ainda ali na primeira temporada ela meio que esteja em treinamento. E daí a gente uhum. tem o Bol, que, se eles fossem cair no mano a mano, ele ia ser o primeiro a ser derrotado. Mas Eu também acho que dele mostrar o valor dele e o potencial que ele tem também. eu acho que pro Bo cabe muito o que você falou do Goku, né? O grande poder do Bo é o carisma, porque ele é quase como se fosse o político dali, né? Que faz todo mundo. Lembrando de cenas emocionantes, tem muito momento quando o Bo e a Glimmer brigam, isso afeta muito os dois. O Bo vai para uma missão e assim tem uma hora que ele desiste de lutar porque ele também tá tipo assim, não sei se a amizade é isso tudo. Cara, se é meio que tipo assim, gente, no momento que o Bo parou de acreditar em amizade, a amizade acabou. Porque se tem uma pessoa que acredita que o poder da amizade faz tudo, que a união, que eles precisam estar juntos, que eles precisam conversar, que eles não podem deixar um amigo para trás, se essa pessoa que fala que a série é sobre isso, a pessoa que fala isso, então vocês estão dizendo o quê? Que a She-Ra vai acabar mal, é isso, né? Porque se o Bo não acredita em amizade, a Horda vai chegar, vai explodir Etéria, e é o que vai acontecer.
Gente, a gente começou a elogiar o Bowie e aí eu entendi. Mas eu acho que é muito isso, assim, são arcos que são clássicos, que têm suas regras de tipo, o personagem faz uma besteira, todo mundo à volta dele fala, você está falando besteira, ele fala, estou fazendo nada por fazer, ele faz, ele vê que é besteira. Tem tudo isso, tem todos esses clássicos, mas eles são usados de maneiras tão diferentes, que é isso, um está falando sobre o poder transformador da amizade. Os dois, agora já vou dizer o que eu disse. Os dois falam do poder transformador da amizade, mas acho que enquanto Avatar fala muito mais. Eu acho que Avatar fala muito mais de um crescimento pessoal sozinho. Avatar é mais, você não vai conseguir ter amigos se você não trabalhar essas coisas esquisitas aí que estão dentro de você. She-Ra você não vai trabalhar essas coisas esquisitas que estão dentro de você se você não tiver amigos, sabe? Um é mais uma coisa de dentro para fora, e o outro mais é uma coisa de fora para dentro. Sim, é total isso. Adorei essa análise. Acabou minha água, mas daqui a pouco eu pego tudo bem. Estou aqui vendo a minha colinha do que a gente estudou, né, para falar. Fique à vontade. Uma pergunta que eu tenho mesmo, agora falando aqui de fãs. Não, uma coisa antes de falar disso, quando você falou da Katara, que eu acho interessante a gente conversar. Eu acho que a história da Katara, essa história dela ir atrás do cara que matou o pai, eu acho realmente, é uma coisa que ela... a mãe, o pai está super vivo. O cara que matou a mãe, é um homem que matou a mãe. Que é uma coisa que ela não passaria se não fosse uma situação de guerra. Mas eu acho que é interessante pensar também como os extremos, eles dizem quem a pessoa é, né? Do tipo, a Katara é sempre a fofinha, que sempre... tem um episódio que eu acho muito bom de Avatar, que é quando a série está quase acabando, sei lá, antepenúltimo episódio, faltam 3 episódios para ter a season finale, não season finale, ter o último episódio da série. Os personagens vão assistir uma peça de teatro que montaram sobre eles. E aí é genial, porque é um resumo de tudo que aconteceu em Avatar. Então, tipo, comecei a assistir o desenho hoje. Você assiste aquilo, você entende, você caminha. Mas, ao mesmo tempo, são os personagens se vendo. Então, ver como o mundo vê eles, a reação de tudo. E nesse teatro, a personagem que é a Katara, eles pintam a Katara como a pessoa emocionada que faz discursos sobre esperança. E ela fica, eu não sou uma pessoa assim, eu não sou uma chorona que faz discurso de esperança. E ela é uma chorona que faz discurso de esperança. Então, é interessante ver como essa menina que chega como uma menina fofa, que fala coisas de esperança, que acredita no Wang, que acredita não sei o que, não sei o que lá, ela chega ao ponto de fazer uma coisa eticamente questionável, que é uma dobra de sangue que ela aprende, que ela pode dominar uma pessoa com o poder dela. Eu acho que isso também está falando da redenção do ponto de vista do equilíbrio, do ponto de vista de cara, você quase foi para o lado errado aí, Katara. Olha só o que a tua raiva, olha só o que esse seu desequilíbrio interno fez com você. Você quase fez uma coisa que você não acredita. Foi uma situação de guerra? Foi, mas ela podia lidar de outra maneira com isso. Ela lidou através da vingança, né? Sim, exatamente. E é interessante que ela passe por essa jornada justamente junto com o Zuko, porque quando ele se junta ao time Avatar, ela é a pessoa que mais desconfia dele, e com toda razão dentro do contexto, mas também é ele que leva ela nessa missão e ajuda ela com essa questão. Sim, eu acho que... Diga. Não, eu sempre fiquei imaginando que depois que o Zuko se juntou ao time Avatar, ele deve ter se sentido muito sortudo do Aang ser um pacifista, porque se o Aang decidisse ir até os finalmente com ele, em sentido de batalha, o Zuko não tinha chance, porque tinha o Aang, que era o próprio Avatar,
A Katara Sim. que dobra sangue, e nesse episódio que ela encontra o assassino da mãe dela, ela consegue fazer a chuva parar, de tão poderosa que ela é. A Toph é a melhor dobradora de terra que existe no mundo, e o Sokka é um ótimo espadachim e um inventor incrível. Então, se o Aang não fosse contra matar pessoas, ele estaria morto no primeiro episódio. Não ia ter série também. Gente, a Toph inventou a dobra de metal, assim. Inventou uma dobra. Para quem não viu Avatar, isso é muita coisa, inventar uma dobra. Pois É é. só uma pessoa. Mas em She-Ra é justamente o contrário. Quando a Katniss se une às princesas, ela percebe que, tipo, putz, elas só se safaram de mim e dos meus planos porque eles têm muita sorte. Porque eles vão para as missões sem ter ideia nenhuma do que eles estão fazendo. Tipo É assim, cara, só o que vocês estão sorte. fazendo, sabe? Tipo, só porque vocês têm uma mulher que tem uma espada e fica com 4 metros de altura, porque vocês são super desorganizados. Né? Ai, gente, mas eu esqueci totalmente o que eu ia falar, mas tudo bem, eu vou lembrar daqui a Desculpa. pouco. Não, mas não foi. Eu adoro falar sobre a Catra, ainda mais quando ela corta o cabelo e fica com aquele cortezinho curtinho, com um capacete de gatinho. Mas sobre a Katara, ela passar por esse momento de vingança justamente com o Zuko. Eu acho interessante, né? Porque a gente está usando redenção, pensar, Avatar, esse desenho que usa a redenção para falar sobre encontrar o equilíbrio em si mesmo, ou numa nação, ou no planeta. E aí a gente teve essa personagem que sempre foi fofinha, sempre foi, ai meu Deus, a esperança, querendo se vingar. Ela nunca faria essa missão se o Zuko não tivesse entrado para esse grupo. Porque Exatamente. o Zuko, ele foi lá, ele foi participar, ele entrou, mas o Zuko o Zuko não deixou de ser o Zuko, ele não deixou de se irritar, ele não deixou, ele sabe o que é sentir raiva, ele sabe o que é sentir vingança, ele sabe o que não é ter a mãe, sabe? Então, ninguém ia topar levar a Katara para catar o cara que assassinou a mãe dela. O Zuko aceita. Sim, Então, inclusive porque o Aang, a Katara é a melhor amiga dele, então faria sentido se ela pedisse para ele. Mas é totalmente contrário de tudo que o Aang acredita, da cultura dele enquanto nômade do sim, ar. E sem falar que, até onde a gente sabe, o Aang ele não tem pais, ele não teve essa relação de, tem um pai e tem uma mãe. Então, não, ele tem essa ele, relação de comunidade, né? Ele é filho da sim, comunidade. exatamente. Então ele nunca vai entender como o Zuko entende, que o Zuko também perdeu a mãe É. dele, e aí tem que ler as HQs para encontrar a mãe dele, mas ele também perdeu a mãe dele, então ele se identifica muito com a dor da Katara. Não é só de, Sim, só o Zuko, é realmente só ele conseguiria, porque, só ele. sim, até o E próprio a Kat, Sokka, que é irmão é, dela, não. Ele não parece ser. apoiaria. Sim, ele parece ser É, mais resolvido com essa questão. e o Eng tem isso, né? Antes dela ir, o Eng vai lá dar liçãozinha de moral nela. Sabe? Ele fala: olha, quando chegar a hora, não escolha a vingança. Cara, você tá saindo para se vingar. Você não quer ouvir um monge falando, ai, não se vinga. Sabe? Você tá, tipo assim, se não fosse para criança, ela ia mandar, tipo, ai, dá merda. Sabe? Mas para desenho, ela só virou as costas e foi. Mas é engraçado, né? Porque nesse momento ela realmente odeia o Zuko. Você começa assistindo e você vê, tipo, caraca, a Katara chegou quase lá. E ela termina o episódio, enfim, perdoando o Zuko. Porque ela precisava entender o que é estar no limite entre bem e o mal. Ela precisava entender que não é tão fácil assim, o Zuko não era bonzinho porque ele não queria. Não, cara, ela chegou no limite de quase matar um homem. Quando ela chegou no limite de quase matar um homem, ela viu que não é tão tipo, ou você está aqui ou você está lá, sabe? Ela chegou, ela compreendeu esse equilíbrio aí, ela vai reconhecer o que o Zuko, putz, o que é o Zuko chegar e pedir, oi, Yang, desculpa, posso ser seu professor? Sabe? Ela não, uma pessoa que antes enxergava o bem ou o mal como algo muito fácil, como muito separado, não ia perdoar o Zuko nesse momento. Ela precisava entender a complexidade disso. Exatamente. Aqui
Era isso que eu ia perguntar, que agora eu lembro. Qual a redenção de She-Ra, né? Porque foi o que a gente já falou. She-Ra, todos os personagens se redimem, todos. Só tirando o grande vilão, no final das contas, mas todo mundo, até lá o computador que treina a She-Ra consegue um arco de redenção. Teve um que te surpreendeu mais? O que me surpreendeu mais? Nossa, eu acho que não necessariamente a redenção da Catra, porque eu já comecei a série esperando que ela tivesse um arco de redenção, mas quando chegou ali, acho que da virada da terceira para a quarta temporada e nem sinal de melhora nela, eu tava tipo, gente, cadê meu arco de redenção? A Renata me prometeu, cadê a redenção que eu tanto queria? Mas eu fiquei mais surpresa pela forma como aconteceu, porque durante a série ela tem diversas possibilidades de chegar lá e tipo, putz, ok, mas sempre quando a gente acha que ela chegou no limite emocional dela, ela prova que o limite estava ainda um pouco mais para frente. Então, me surpreendeu um pouco isso e talvez um pouco a da Scorpia, porque a Scorpia nunca foi apresentada como uma personagem maléfica. Ela nunca foi, eu sou má. Ela só calhou que ela só estava ali, lá. sabe? Era a profissão dela. Exatamente. E daí eu achei interessante ela abandonar o lado dela. Eu gosto muito daquele episódio, acho que é na quinta temporada, que é focado nela, porque a gente consegue entender ela um pouco melhor e consegue ver ela abandonando esse lado que ela sempre teve, porque a família dela cedeu o próprio reino para a Horda, e ela ir em encontro das princesas, e pro lado oposto, porque a única coisa que mantinha ela na Horda era a amizade dela com a Catra. A amizade, porque é para criança. A tentativa desesperada de ter uma amiga. E quando ela viu que eu acho que é isso, né? O que prendia ela é que ela achava que ela tinha as amigas Catra e Intrápida. Quando ela descobriu que a Catra não era amiga, ela ficou, nem dela e nem da Intrápida. Aí ela falou, cara, então eu vou atrás da minha amiga de verdade que está passando por alguma coisa. Aí ela vai procurar as princesas para salvar a amiga dela, né? A Intrápida. É um arco que assim, eu achei muito curioso o do Hordak. Essa coisa esse sentimento que você teve com a Catra, de meu Deus, cadê o arco de redenção que me prometeram? Eu tive isso com a Intrápida. Porque quando a Intrápida ela caiu lá na Horda, quando ela começou a fazer as coisas, eu ficava, claro que ela não é vilã, ela só está fazendo robô porque ela gosta de fazer robô. Não, aí eu ficava, não, meu marido, não, Gabriel, olha só, ela na abertura, ela ainda aparece junto com as princesas, ela é boa. Ela aparece com as princesas, ela é boa. Aí quando ela subiu da abertura, eu fiquei, ela não vai ficar boa nunca, eu não acredito nisso. Então, isso é uma coisa que eu adoro, que eu nunca pulei a abertura de She-Ra, porque eu adoro que ela sempre muda e sempre se atualiza de acordo com os acontecimentos da narrativa. Mas uma coisa que eu reparei depois que eu assisti tudo, e aí eu fui rever uns episódios favoritos, né? Foi que eles apresentam todas as princesas e a Intrápida é a última. E aí, da primeira vez que eu tava vendo, eu fiquei... Acho que a primeira que aparece é a Mermista, e depois Acho que é Mermista, a da Flor... A Perfuma, a Frosta e a Intrápida. E aí eu achei que ia ser pela ordem que a Glimmer, a Dora e o Bow encontram. Só que não, a Perfuma é a primeira que eles encontram, mas a primeira da abertura é a Mermista. E daí depois eu me liguei que não sei se é esse o motivo, tô teorizando aqui, né? Mas que a Intrápida é a última, porque no começo ela tá do lado das princesas e depois ela vai pro lado da Horda. Então ela que fica ali nesse meio termo, nessa conexão. Então primeiro na abertura faz super sentido. A gente vê o time dos heróis e aí temos a Intrápida que tá ali nessa área meio cinzenta e depois a gente vê os vilões. E a Intrápida, o que eu gosto dela, né? Que ela é engraçado que ela tem uma redenção do tipo, ela volta pro lado
lado bom da força. Mas a Intrápida, na verdade, ela não tem uma grande transformação, assim. É como se ela aprende, assim, na verdade, o que eu acho da Intrápida é que as pessoas passam a compreender ela não é compreendida, e aí ela passa a ser compreendida, porque quando ela está na Horda, ela não está fazendo as coisas para, tipo, ela está empolgadaça, caraca, eu vou fazer um robô com a tecnologia dos primeiros, vai ser muito incrível. O jeito que ela trata o Hordak é muito claro que ela não se corrompeu, sabe? Ela não ficou magoada e ficou má. Ela ficou magoada que as amigas deixaram lá para trás, e aí ela ficou lá porque é onde ela estava. Mas ela não é que nem a Catra que ficou rancorosa e com raiva e querendo jogar a Dora de um Ah, mas penhasco. ela já sofreu tanto, não fala assim dela. Não, mas a gente gosta dela. Mas ela ficou rancorosa, a gente precisa assumir isso. Ficou. A Intrápida não, sabe? Ela só se sentiu sozinha e ela falou assim, então vou ficar aqui que tem robô e tem amigo. Mas ela... E as pessoas vão compreendendo ela. E eu achei muito interessante ela ser a pessoa que se conecta com o Hordak. Porque a Intrápida, ela se conecta melhor com tecnologia do que com pessoas. E como o Hordak, tipo, é aquela coisa que a gente não tem direito, é meio ET, meio robô, meio com muita coisa, ela conseguiu entender algo sobre ele, sabe? Ela fez lá a peça que ele parou de dar defeito. Ela foi trazendo humanidade para o Hordak. E é interessante que, entre os humanos, ela é a pessoa com mais dificuldade de expressar e compreender sentimentos. Mas ela foi essencial para que o Hordak entendesse sentimentos. Então, eu achei muito interessante essa redenção diferente da Intrápida. Eu acho muito interessante ver como a redenção dela está muito mais ligada às pessoas compreenderem que, tipo, putz, ela sempre se preocupou com a gente, sabe? Ela sempre foi uma boa amiga. Lá pro final tem uma hora que ela tá sempre fazendo merda. Aí ela tá fazendo merda porque ela tá tentando achar o sinal para fazer uma coisa. E ela tá botando todo mundo em risco, porque ela tá sempre mentindo. E alguém fala, caraca, garoto, você não tem noção, sabe? Você tá botando a gente em risco, você não pensa na gente. Você fica tão focada em tecnologia que você não pensa nas pessoas. E ela fala, porque é a tecnologia que vai salvar as nossas amigas, e a gente precisa salvar as nossas amigas. Então, as pessoas percebem, tipo, putz, ela tem sentimentos, a gente que não consegue entender a Intrápida, porque como a gente não entende a Intrápida, a gente largou ela lá, sabe? Mas acho muito interessante que a redenção dela é quase como se fosse uma redenção do outro olhando para ela, e não ela exatamente que tinha algo a aprender e o sofrimento fez ela aprender. Sim, é muito interessante isso, porque ela em si não precisa se redimir pelos atos dela, porque ela nunca fez nada na base da maldade, ao contrário Sim. da Catra, né? Mas os outros que precisam se redimir, porque tudo bem, eles não sabiam que ela estava lá, mas eles só aceitaram como verdade a suposta morte dela. E depois, Sim. quando eles sabiam que ela estava viva, ninguém fez, vamos fazer uma missão de resgate para ir lá e conversar com ela e chamar ela de volta. É só tipo, estamos muito ocupados com a guerra e temos que dar um jeito nisso. Ela ficou, tá viva, que bom. Exatamente. Interessante. Mas o que você acha? Eu tenho minhas dúvidas de She-Ra sobre esse recurso de o grande inimigo externo que faz todo mundo se unir. Não, assim, eu acho que do jeito que foi feito é muito inteligente, assim, não ficou uma coisa tipo, do nada tiraram um vilão do bolso e fizeram isso, acho que não foi. Esse Lorde Horda que ele é falado desde o início, porque esse Lorde é o trauma do Horda que está em Etéria. Mas às vezes eu fico pensando, não sei, sabe? Será que é só isso? Será que é só trazer um grande vilãozão? E eu fico muito refletindo nisso, se esse recurso... Na verdade, eu não fico pensando se é bom, eu fico pensando em... Eu não acho um recurso interessante, mas como o She-Ra fez isso muito bem, eu fico pensando quais foram os artifícios para a She-Ra conseguir fazer esse recurso, que eu tenho minhas dúvidas se eu gosto,
Mas em She-Ra super funciona, né? Não ficou tipo, meu Deus, todos contra o comunismo. Não foi isso que ele fez, sabe? Foi muito na construção de cada um com o que é esse outro, né? Sim, eu acho que funciona em She-Ra justamente pela construção dos personagens, porque são muitos personagens, mas a gente consegue se apegar e pelo menos eu gostar de todos eles, sabe? De Uhum. tipo, até a Netosse e a Spinella, É, eu acho que é elas que Spinnerella. Spinnerella, é. Enfim, É. que elas são apresentadas logo no, acho que nos 3 primeiros episódios, e é tipo, o próprio Bo diz, a gente não sabe exatamente o que elas fazem. Então a gente vê que, ok, são personagens São que têm, figurantes de luxo. sim, tem zero importância, que é só para dizer, não tem nenhuma princesa do lado da Glimmer, sabe? Tá, tem essas duas, a gente não sabe o que elas fazem, então vamos meio que deixar ali. E Quando daí no precisa de final. cena de ação, elas fazem umas coisas legais. Sim, e no final elas são super importantes. Sim, E eu fico tipo, nossa, elas estavam ali o tempo todo, eu tava cagando pra elas, mas no final eu tava tipo, gente, eu não acredito que elas estão lutando uma contra a outra, não pode, tá errado. não Eu tava pode, elas super são preocupada, casadas, tipo, né? elas estavam no aniversário de casamento delas, sabe? Por quê? Mas eu fico pensando, gente, será que quando ela colocou lá no início, ela já tinha planejado isso? Ou foi tipo, eu tenho essas personagens aqui, vou aproveitar? Porque tem isso, né? A gente, quando eu só assistia coisas antes de ser roteirista, eu achava que tudo tinha sido muito bem pensado. Tipo, não, aquela piada em Friends que o Chandler fala uma coisa e a Mônica fala tal coisa, já era para a gente saber que na quinta temporada eles iam namorar. Aí você vai ler uma entrevista do cara falando, não, na verdade a gente queria juntar a Mônica com o Joey. A gente nem reparou que tinha feito essa piada. Aí eu fiquei, caraca! E aí, quando eu fui roteirista, quando eu passei a trabalhar com roteiro, eu entendi, nossa, às vezes tem coisas, elementos que você colocou para criar um universo, mas de repente eles se tornam úteis depois que você criou, sabe? Lá quando, putz, eu preciso disso aqui. O casamento da Netose e da Spinarella, sabe? Porque realmente elas são apresentadas muito como a gente precisa vender mais boneco de princesa, sabe? Elas E não eu têm muita compraria. função. Com certeza, todas, né? Mas é interessante que esse final para qual o desenho vai, ele chega num ponto, né, que esse grande vilão externo, ele consegue transformar os personagens para malvados por, por um chip lá, né? Ele implanta um chip e as pessoas ficam malvadas. Então, se você parar para pensar, todo mundo foi malvado em algum ponto. Ou porque quis, ou porque tinha razões, como a Catra, a Intrapta, a Scorpia, ou porque teve um chip e aí fez besteira contra a própria vontade. Então chega aquela coisa no final, tipo, bem, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, tipo, todo mundo aqui quase destruiu a Etéria. Então a gente precisa perdoar uns aos outros porque todo mundo fez merda, sabe? Tem esse recurso de jogar todo mundo. Enquanto o Avatar fala desse equilíbrio interno, She-Ra fala dessa maneira externa, né? De, tipo assim, todo mundo fez merda. Então, vamos próxima questão, vamos lá. Sim. E, inclusive, em She-Ra, quando a gente diz que todo mundo fez merda, é todo mundo mesmo. Inclusive, a She-Ra que existia antes da Dora e toda essa civilização dos Sim, primeiros, né? Então, são merdas de muitos e muitos exatamente. anos. A She-Ra, a Dora, ela era da Horda, né? Então, mas eu até fiquei, gente, isso é original do desenho ou isso foi de agora? Aí eu vi, não, na história original, a Dora também era da Horda e depois era recuperada. Mas a redenção da She-Ra, eu não vejo muito como uma redenção, porque a gente não vê a She-Ra vilã. A gente vê que ela treina, ela sai, ela encontra espada e ela se toca que ela estava do lado errado. Ela não chegou ela não chegou a de fato tipo atacar. Assim que ela viu o que a Horda fazia, ela falou assim: gente, isso não está certo. Eu fui treinada com mentiras e agora eu vou descobrir qual é a verdade.
ela faz lá as besteiras dela, mas não, eu não enxergo tanto a She-Ra como um arco. Mas você passa a série inteira achando que os primeiros eram incríveis, maravilhosos, e nossa só que coisa incrível que eles criaram espada, e eles são os grandes vilões da parada, sabe? Tipo assim, gente, eles só queriam explodir o planeta para ganhar uma guerra, sabe? Então, eles não têm redenção, né? Eles eram vilões. É engraçado pensar nisso. Eles não têm redenção. Isso me lembra um pouco outro desenho animado, que é Steven Universe, e como a gente vê a mãe do Steven dessa forma, que a gente começa vendo ela como, nossa, essa pessoa incrível que deu um fim à guerra e protegia a terra e pipipi, popopô, e conforme as temporadas vão passando, a gente vai vendo, poxa, essa pessoa incrível que metade dos personagens endeusam, ela também tinha defeitos, ela também fazia merda, só que daí você já passou três temporadas achando ela tão incrível, essa pessoa, quase essa Virgem Maria da terra natal, que quando você começa a ver os defeitos dela, tudo tem um peso muito maior, porque ela era quase santificada. E com os First Uhum. Ones é a mesma coisa, tipo, eles são essa Sim. civilização incrível que deixaram tecnologia aqui pra gente, a gente não sabe o que aconteceu, precisa estudar. E quando a A gente. Mara fez besteira. Pô, tadinha da Mara. Mas quando a gente percebe realmente o que estavam fazendo, a gente vê que, nossa, não era bem assim, sabe? É muito o discurso do vencedor, né? É interessante, eu acho que isso a gente consegue aplicar nas duas histórias, é como também se fala da mentira do discurso único, né? Tipo, os primeiros eram heróis porque era só o discurso deles, né? A gente não tem o outro discurso que existia ao mesmo tempo que eles. E tem uma cena que eu gosto muito de Avatar, lá já na reta final, é quando o Zuko fala, eu não sei para quem ele fala isso, se é para a família ou se é para o pai, mas é quando ele fala de, tipo, na escola eles ensinam a gente que a Nação do Fogo invadiu os outros lugares porque nós éramos prósperos e nós estávamos levando prosperidade. O que eu vi andando pelo mundo foi pobreza e medo. Então, também está falando, tipo assim, a galera da Nação do Fogo, tirando lá os generais, os reis e tudo mais, o povo da Nação do Fogo está totalmente enganado. Eles acreditaram na história do vencedor, eles acreditaram no discurso único do vencedor, de que, tipo, não, nossa, o que seria Bassin ser sem a gente, sabe? Não, sabe? Não é. Então, eu acho que usar a ideia de redenção para você atacar o discurso único é muito interessante, porque você fala, se um discurso está falando que só é bom, tem alguma coisa errada. Porque a realidade existe o equilíbrio do bem e o mal. A verdade tem os dois lados. Todo mundo pode ser mal por algum motivo. Falando de She-Ra, as situações podem te levar a fazer algo ruim. Falando de Avatar, o bem e o mal existem dentro de tudo. Tem que se achar o equilíbrio. Então, se um discurso fala só bem, você tem que ficar... Peraí, tem um negócio que tá errado, né? Sim, e o interessante desse discurso em Avatar é que foi exatamente ele que deu início à guerra. Quando a gente Sim, tem aquele episódio que mostra a vida do Avatar Roku, era exatamente isso que o Senhor do Lorde, o Senhor do Fogo, qual era o nome? O Sozin? sozinho. O Sozin. Foi exatamente isso que ele disse pro Roku. Ah, não, a Nação do Fogo é super, super próspera. A gente tem que compartilhar isso com o mundo, porque, nossa, eu sou o Senhor do Fogo, você é o Avatar, nós somos amigos desde a infância. Poxa, olha o tanto de coisa que a gente pode fazer pelo mundo. Só que aí o Roku não comprou essa ideia, mas ele poderia ter comprado. E aí, o que que ia acontecer se o Avatar ajudasse a Nação do Fogo a dominar o mundo e achasse que isso era o equilíbrio? É, então, e é interessante quando você vê Avatar,
que tem vários episódios que falam dos outros avatares, né? Que é esse ser de outras vidas, que viajou e tudo mais. E quando o Roku conta a história dele, né? Ele conta de todo o tempo que ele demorou, como essa coisa do ser o escolhido não é tipo, você é escolhido, tá pronto, que também é um pouco de She-Ra, tem isso, né? Alguém mandou alguma coisa aqui daqui a pouco. Gente, vamos lá. Tá. Como o caminho do escolhido é aprender sobre como ser o escolhido. Porque talvez se o Sozi fala isso para o Roku, antes dele ele passa 10 anos dominando todas as coisas. Se o Sozi fala isso antes, ele fala, não, amigo, com certeza, você está certo. A nossa nação sabe que é melhor para todo mundo, bora lá. Mas o processo de como você é o escolhido e você tem que aprender essas coisas, ensinou o Roku o poder de cada elemento, o que cada elemento significa, como funciona cada povo. Então, quando ele chega lá na frente, os outros falam, me ajuda, ele fala assim, não, cara, eu conheço as outras terras, eu conheço os outros elementos, eu sei que você está falando de uma viagem, sabe? Você está com um desejo de poder. Não é o certo. E a She-Ra também tem um pouco isso. Ela, por mais que o treinamento dela fosse ali muito só com a... Ai, gente, qual é o nome daquele computador com que ela faz as simulações? Light Hope. Eu não sei como que é o nome em português. Mas eu acho que é a Light Hope, é o programa de computador lá dos primeiros que treina ela. Por mais que ela tenha a intenção de transformar a She-Ra numa arma, o que a She-Ra, com ela, a She-Ra aprende muito a técnica de ser She-Ra. Mas o caminho que ela passa lá com a Madame Rizzo, o que ela aprende convivendo com as princesas, o que ela aprende com o Bow e com a Glimmer, com a rainha de Lua Clara, ela também vai cumprir. Para ela chegar ao ponto em que ela tem que decidir se ela vai seguir a profecia ou não, ela poderia fazer a escolha errada se ela não tivesse passado por tudo que ela passou, se ela não tivesse acreditado. Porque tem uma coisa em She-Ra que ela sempre acredita que as pessoas podem mudar. Ela sempre acredita na redenção do outro. Toda vez que ela encontra a Catra, ela insiste. A Catra já derrubou ela de penhasco, já falou não vou, já arranhou a cara, já sequestrou, sabe? Já fez tudo. E ela fala, não, Catra, então você não tem certeza que você não quer vir comigo? Então, se ela não tivesse passado por tudo, se ela não acreditasse nesse poder de Etéria, nesse poder de mudança, nesse poder da amizade, quando chega lá na frente, ela ia, que é o que a Glimmer faz, sabe? Tipo, a gente precisa acabar com essa guerra, então a gente vai usar essa arma. E ela entende, cara, não vou usar a arma, porque a arma vai acabar com o que a Etéria tem, sabe? Não. Mas ela só consegue aprender depois que ela passa por todo o processo dela. Total isso. E até no primeiro episódio a gente vê bastante voltando essa questão do discurso único, porque daí a Dory, no primeiro ou no segundo, mas enfim, a Dora já está vivendo no mundo e vendo o que é Etéria de verdade, enquanto a Catra está ali dentro da Horda, e quando elas se encontram, a Dora fala, não, vocês não podem atacar aqui porque é uma cidade de civis, sabe? Não é uma fortaleza gigantesca como falaram. E a Catra só responde, tá, mas é uma cidade de civis que sequestrou uma capitã da Horda. Então já não é tão inocente assim. Sim. Então a Catra vai muito... Ela aceita esse discurso único também, porque é a única sensação de casa que ela tem, enquanto a Catra consegue desafiar, porque mesmo que ela encontrou o Bow e a Glimmer, mas mesmo que eles não confiassem nela de cara, ela foi acolhida imediatamente. No terceiro episódio, ela já estava indo para o castelo da Glimmer e ficando de boas. A Catra, ela não vê casa, para ela, que ela fala literalmente isso, né? Não, mas a gente vai dominar e vai ser nós duas. Para Catra, a única coisa que dá segurança a ela, a única coisa que dá contorno para Catra é a Dora. Assim, não é a Horda, não é a Shadow Weaver, não é nada, não é Etéria. A única coisa que ela tem é a Dora. Se a Dora diz não, tipo, vou embora,
ela realmente não tem nada. Então, assim, por que ela vai cuidar de um mundo que não significa nada para ela, sabe? Sim, tanto que ela prefere destruir o mundo inteiro, Sim, inclusive a si mesma, do que sim, deixar as coisas continuarem do jeito que tá. sim, sim. Eu estava lendo aqui que a Alice falou, isso tensiona a ideia de redenção. A gente está falando tanto que eu não sei exatamente o que tensiona a ideia de redenção, mas eu acho que coisas que tensionam a ideia de redenção é o que a gente estava falando há pouco, de alguém achar que existe um lado certo. É muito difícil você aceitar a redenção de alguém se você acha que é muito fácil ser certo. Que é a Katara, que é essa personagem em Avatar, que enxerra a Glimmer, eu acho que ela é um pouco essa personagem, sabe? Que acha de tipo, Sim, ela fez besteira e ela tem que lidar com as coisas dela. E a Glimmer, ela só muda quando ela também faz besteira. sim. Quando ela tem lá o momento Katara dela, que ela fala assim, não, vamos usar a arma mesmo, porque... E aí entra nesse formato de Shihaya. Nossa, mas por que... Aí se a gente pensar, por que a Glimmer chegou ao ponto de achar normal usar uma arma? Porque a Glimmer perdeu a mãe da Glimmer morreu na última ataque da Horda, porque a Glimmer aprendeu a usar um poder que ela aprendeu que se ela sair um pouco da linha, ela fica mais poderosa do que ela era dentro da linha. Então ela foi galgando esse usar o outro lado da força. E aí, só depois que ela faz merda e ela vê que fez merda, que aí ela pode. Ah, não, tudo bem a Catherine andar com a gente, porque ela viu que o bem e o mal não é tão fácil assim, né? Não é tão límpido. Sim, e uma das coisas que tensionam a Glimmer para levá-la nesse ponto é justamente a questão do poder dela, que desde o primeiro episódio a gente vê que, ok, ela tem poderes, mas ela precisa recarregar os poderes dela. Então ela não é tão poderosa assim. Ainda mais sendo filha de um ser celestial que é gigantesco, sabe? Uhum, Então ela sempre foi mostrado na série como sendo uma coisa que incomoda ela, que limita ela, e que o Bo fica sempre, mas cuidado, não pode sair se teletransportando por aí, porque não tem como voltar uhum, para casa para você se recarregar. Então uhum. essa não limitação do poder dela é muito atrativo, ainda mais Sim, depois dela ter perdido a mãe dela. Tipo, poxa, agora eu tenho todo o poder, de repente talvez eu tivesse conseguido salvar a minha mãe, mas dá para pelo menos eu acabar com essa guerra. sim. E depois da melhor amiga dela ser a Shira, né? Porque uma coisa é tipo assim, o meu poder eu recarrego, mas tudo bem, eu ainda sou mais poderosa aqui. Aí, de repente, a melhor amiga dela tem uma espada que ela vira uma gigante de cabelo na bunda, ela começa a se sentir menos. Tipo assim, ela tem essa conversa com a Scorpia, quando ela convence a Scorpia a ir lá para se conectar com a pedra, para ligar a arma. De tipo, eu sempre fui carente, eu sempre fui uma princesa fraca, sabe? Os meus amigos me deixaram. Ela tem essa insegurança muito forte dentro dela. Assim. A insegurança para a Glimmer é um fato muito desestabilizante. Ela faz besteira quando ela está insegura. Sim, Então, tanto que a Netossa, quando ela faz aquela lista de os pontos fracos de cada um. Mermista, fogo, perfuma, fogo, glimmer, as inseguranças. maravilhoso. É a Catherine. Eu não tenho segurança, ela só borrifa água, sabe? Eu adoro quando fazem piadinha de gato com a Catherine, assim, pra mim. Eu fico Sim, esperando, tipo, é por favor, muito faça bom. uma piada de gato. Aqui. Gente, que horas são? A gente tá aqui empolgadona falando. São 7h17 agora. 7h17, tá bom. A gente vai aqui, ó, até que horas? 7h17, a gente vai até umas 7h30, né? Pode ser? Pode ser. Então, voltamos a falar de Catherine, piadas de gato de Catherine. Mas Sempre. falando dos, de- dos, do,
de arco de redenção nessas histórias, eu acho que tem uma coisa... Assim, arco de redenção, como a gente começou falando, é um clássico, né? E em filme e tudo. Mas eu acho muito interessante pensar como narrativa seriada é uma ótima oportunidade de fazer arco de redenção. E acho que se pensar em... Acho que se pensar em arco, por exemplo, novela, é muito difícil você assistir uma novela que não tem um arco de redenção ali. Porque, assim, é um clássico, mas não é um clássico tipo, ai, nossa, lá vem... Cara, é um clássico bom, sabe? Tipo, é isso, quando você começa a assistir She-Ra, aí você... Tem um meme que eu acho que eu te mandei, né? Que era muita gente. É tipo, não tenho nenhum medo. Um bonequinho com a camisa, não tenho nenhum medo. Aí vem alguém, e se a Catherine não tiver uma arco de redenção? Tenho um medo, sabe? Porque você fica... Tem personagem que você se apaixona. Não tem o que fazer. E às vezes, assim, por exemplo, novela que é uma coisa aberta, tem personagem que não era para ter arco de redenção, mas as pessoas se apaixonam. E aí você vai fazer o quê, sabe? Que você... A gente teve uma novela que o cara, o primeiro capítulo, ele joga um bebê numa caçamba de lixo. E você E torce as por pessoas ele se até o final. apaixonaram. E as pessoas se apaixonaram por ele. Tipo assim, então, gente, eu fico imaginando, então, gente, a gente tem aqui um personagem que jogou um bebê na caçamba de lixo, mas as pessoas se apaixonaram. O que a gente faz, sabe? Por que isso? É Assim, total, mas é muito bom porque eu comecei a ver She-Ra só por causa dessa live, né? Foi uma das melhores decisões da minha vida. Obrigada, Renata. Mas de nada. assim que eu vi o primeiro episódio, tecnicamente o piloto é duplo, porque ele não se encerra ali no primeiro episódio, pelo menos eu considero dessa forma. Mas aí eu vi esses primeiros 20 minutos e eu fiquei tipo, meu Deus, eu amei isso. Porque eu senti dentro de mim que a Catra ia ter um arco de redenção e eu tava muito animada para ver isso. Daí quando chega lá na quarta temporada e ela continua querendo explodir as coisas e destruir o mundo, eu tô tipo, cara, me ajuda a te ajudar, sabe? Eu tô te implorando, só vai pro lado bom, porque eu não aguento mais sofrer por você. É porque eu acho que é muito humano, sabe? A redenção é algo muito humano, porque é isso. É a partir do momento que o certo e o errado não é uma coisa tão fácil, não existe o certo e o errado tão óbvio, não existe esse bem e o mal tão bem desenhado, quer dizer, às vezes, né? Sei lá, enfim. Mas é muito humano você esperar que, tipo, putz, cara, ai que bom. Gente, esse menino botou fogo em metade do planeta, mas agora deu tudo certo, porque ele está corrigindo os erros, ele está ajudando o menino a botar fogo para o bem. Então, que bom. Então, acho que as minhas amigas que eu mandei uma resposta atravessada, talvez me chamem para um churrasco de novo. Sabe, é muito humano a redenção. Eu acho que é por isso que é legal você ver um filme que um personagem tem redenção, mas você acompanhar isso numa narrativa seriada é, é, é muito gostoso, porque é isso, né? Você vê que a pessoa está fazendo bem, aí ela vai, escorrega e faz merda de novo, e você fica, caralho, fez merda de Sim. novo. Por Sim, quê? o que eu acho interessante nas duas séries é que, por mais que o Zuko e a Catra, que eles tenham botado fogo em meio mundo e tentado explodir o planeta, eles nunca são o vilão principal. Eles são sempre um vilão menor, porque apesar do Zuko ser, no começo, o antagonista do Aang, a Azula é a antagonista dele. Ele é Sim. um antagonista que tem a sua antagonista. E a Catra Uhum. também, apesar dela ser uma antagonista da Dora, ela também tem ali na Shadow Weaver a sua própria antagonista. Então isso Uhum. funciona, que tem no Hordak o antagonista da Shadow Sim. Weaver, que aí tem o Lord Prime, que é Do Lorde antagonista pro do... Hordak. Então, é uma construção de antagonismos Sim. que funciona muito bem, ainda mais quando você tem tempo para lidar com todos Sim. esses Então, antagonistas. eu acho que por isso que a narrativa seriada funciona. Porque esses personagens. E é engraçado você ver que essa escadinha que você foi construindo são todas pessoas querendo provar alguma coisa para outra. O Zuko, ele era antagonista do Aang, mas ele queria se provar para o pai.
A Catelyn quer se provar para Shadow Weaver, a Shadow Weaver quer se provar para o Order quer se provar para o Lorde, sabe? Então, nesse querer se provar, que também é algo muito humano, acabei de ler, a Catelyn é a definição de sapatão emocionada da Bia. Nossa, total. A Bia Graças mandou a uma outra... Deus. A sapatão emocionada tem que ser representada no audiovisual, sim. Eu estava até falando com um amigo sobre essa coisa do que você falou, né, no início, de que acho que foi sua irmã que você perguntou, né? Tem lésbica? Ela falou só tem. Mas uma coisa que eu acho muito boa de She-Ra, que eu estava falando com um amigo que eu estava convertendo essa semana para assistir She-Ra, que ele comentou comigo, eu quero muito ver, eu vejo que tem uma... Eu vejo isso sendo muito comentado por pessoas queer. Eu vejo que fez muito sucesso com pessoas queer. Eu estou falando, sabe o que eu acho que She-Ra tem, que eu acho muito incrível? É porque a gente está tão acostumado a ver coisas heteronormativas, que parte do princípio que todos os personagens são héteros. Aí se tem um que não é hétero, precisa ter uma trama para explicar por que o personagem não é hétero. E She-Ra só não faz isso. She-Ra só não parte do princípio que todo mundo é hétero. É simplesmente isso. Parte do princípio que aqui em Etéria não tem heteronormatividade. E as pessoas ficam, meu Deus, você viu, gente, como dá para não ser heteronormativo? E, tipo, é muito, né? Mas eu ia ler outra coisa. Mas eu acho que isso também é porque o remake é criação de uma pessoa não binária que também claro. é lésbica. Então, é tipo... Mas exatamente. Eu li uma É a lupa que ela entrevista... leu ver o mundo, né? Tipo assim, é o ponto de Sim, vista dela. O mundo dela não parte do princípio que é heteronormativo, sabe? sim. E eu Esse mundo existe, essa visão existe. vi uma entrevista em que a Noelle dizia que ela teve que batalhar muito por aquele beijo final, o beijo que salva o universo, né? Não, você devia só ter me dito isso para me convencer a assistir. Vai ter um beijo Não, mas lésbico aí que eu salva ia, o universo. mas aí eu não ia jogar fácil. Não sou assim, não ia. Mas é total isso de ter pessoas LGBT encabeçando criações que acaba atraindo não só o público LGBT, sabe? Eu vi muito nos fóruns de She-Ra que, ok, pessoas cis, hétero assistiram e Sim, não acharam que, tipo, nossa, todo mundo é gay. Mas a real que é que isso, né? só não é heteronormativo, assim. Assim, a gente está tão acostumado, por exemplo, tô revendo Mad Men. A gente está tão acostumado a narrativas que partem do princípio que o mundo é hétero, que quando você sai desse pressuposto, as pessoas ficam muito emocionadas, mas assim, gente, então, mas esse mundo existe, o mundo não é heteronormativo. Vamos compreender isso. O mundo é etérea. É isso. O mundo é etérea. O mundo de Mad Men que não existe, sabe? Etérea que é o mundo. Mas pegando aqui uma coisa que a Bia perguntou, que eu achei interessante, que ela falou assim, arco de redenção. Uma coisa que tem muito em arco de redenção é a volta ao passado e a busca pelas raízes familiares. A She-Ra teve um começo disso, mas não chegaram a desenvolver. Vocês acham que isso fez diferença na trama? Foi uma escolha consciente, falta de tempo? Você acha que, assim, sendo muito sincera, eu não acho que isso fez falta. Eu não tenho Eu também não. Eu não tenho a impressão que foi falta de tempo, não. Eu acho que eles usaram muito isso para explicar do tipo, por que tem essa garota que quando vê o que a Horda faz, de cara acha errado. Por que essa garota estava na Horda, sabe? Essa história dela ter sido sequestrada. Porque eu acho que She-Ra está muito falando do que está ali, sabe? Do que está posto no momento. Desse sentimento de tipo, caraca, os meus amigos foram numa missão e me largaram aqui, então eu vou lá ligar a arma. Caraca, a minha melhor amiga está aqui na minha frente falando que vai seguir com duas pessoas que ela acabou de conhecer e vai me deixar na horda sozinha. Eu acho que é muito as pessoas estão muito lidando com o momento que elas estão vivendo. Os traumas fazem parte,
O sentimento de solidão faz parte, mas o agora é o que transforma os personagens. O agora é o que transforma a Shadow Weaver, por exemplo. A Shadow Weaver, ela chegou onde ela chegou pela sequência de agoras que ela viveu, sabe? A gente vê o momento que ela virou Shadow Weaver porque era relacionado com uma coisa que ela viveu no momento. Então, eu não senti falta dessa volta ao passado para se encontrar a redenção. O Avatar, por sua vez, faz isso, né? O Zuko, ele precisa compreender o passado dos bisavós para ir no seu próprio arco de redenção. Mas She-Ra não tem isso e eu, sinceramente, não sinto muita falta. É porque eu não acho que se a Dora encontrasse os pais dela, que diferença que isso ia fazer, sabe? Não acho que isso motivaria ela, vou lutar mais, vou terminar logo com a guerra, porque acho que seria meio, tá, legal, porque também não é o conceito de família que ela tem. O conceito de família que ela Sim. cresceu é aquele da Horda. Eu acho que She-Ra dá essa expansão também do que é o conceito de família, né? A Glimmer tem a mãe, aí depois a Glimmer não tem o pai e a mãe ao mesmo tempo, sabe? O Bo, ele tem uma relação, os pais são super amorosos, mas mesmo assim ele acha que precisa esconder o que ele quer de verdade. Família, esse sentido de família é muito mais de comunidade, né? Da galera que está junto, das princesas que se reúnem, ou do reino de que cada uma é. A Frosta, por exemplo, acho que ela ficou órfã muito cedo. Então, a família está muito mais relacionada ao o grupo que se forma do que exatamente essa busca ao passado, essa coisa sanguínea, né? Sim, acho que é muito mais sobre afetos do que família em si. É sobre Exatamente. os afetos que movem os personagens em She-Ra. Exatamente. Porque quase realmente tudo, as princesas, e as princesas elas são meio que todas são adolescentes, né? É. Mas não se fala de pai, de mãe, é muito esse movimento de afeto, de cuidado com o outro, de cuidado com seus amigos, tem essa coisa do cuidado. Tem uma coisa que eu gosto muito, que tem a princesa qual a princesa das flores? A Perfuma. A Perfuma, que é toda namastê, sabe? Toda vegana do horto, que faz yoga e medita e acende incenso. Quando ela conhece a Catra, aí você pensa, ela é namastê. Ela odeia a Catra, porque a Catra tratava mal a Escórpia. Ela fala, cara, você é uma escrota. A Escórpia era uma ótima amiga, ela fez tudo por você e você cagava na cabeça dela, sabe? Então, tem essa importância, porque a Perfuma reconhece a importância do afeto. Então, essa pessoa que é super namastê, que você acha que ela vai, tipo assim, ela vai se dar super bem, na verdade, ela acha afeto uma coisa tão importante que ela não respeita quem não deu afeto para quem deu afeto para outra. Então, é interessante ver que tudo navega em volta dessa questão do afeto, né? Não é, família, sabe? De onde o Horda que me tirou? Não importa. O que importa é que você chegou aqui, você fez amigos na Horda, sabe? Eu acho muito bom isso da She-Ra. Ela não joga no lixo que ela viveu com a Catra, sabe? Isso sempre retorna. E tem um momento que ela fala assim, para você continuar ser mais forte, você precisa deixar a Catra ir. Só que ela não deixa. Ela fala, não, eu não vou deixar a Catra ir, não vou. E ela não deixa, ela não se desapega das memórias, ela não se desapega da melhor amiga. Porque o afeto é mais forte do que, não, ela é do mal, então eu vou cortar, sabe? Eu acho que tem isso de importante. O Aang, ele passa por um momento parecido quando dizem que ele tem que se desapegar da Katara e ele também escolhe não se desapegar. Sim. Sim. O Aang, ele faz esse movimento várias vezes, né? Essa coisa de... O Aang e a She-Ra têm essa coisa de não aceitar puramente para que eles foram designados. Os dois questionam o fato de serem escolhidos. Ou ele fala assim, só você pode matar o Senhor do Fogo. Tá, mas eu não vou matar o Senhor do Fogo. E é isso. E a missão para que ele está na Terra, que ele demorou 100 anos para elaborar, e que ele aprendeu uma outra dobra para conseguir fazer o que ele não queria, para não fazer o que ele não queria fazer, porque ele não se curvou simplesmente ao destino, né? Ele não deixou de ser ele conseguiu
ser o avatar do jeito dele. Ele conseguiu ouvir a voz interna e agir externamente com isso, com esse equilíbrio que ele precisou encontrar. Sim, isso é uma coisa que a gente vê nas duas séries, porque quando o Aang tá com essa questão de tenho que matar o Senhor do Fogo, ele entra em contato com as vidas passadas dele e todo mundo diz, você tem que matar o Senhor do Fogo. E já a Dora, ela passa por aquele momento em que ela perde a espada e que daí ela, de repente, ela não é mais a She-Ra, só que ela se torna a sua própria She-Ra, tanto que até o design da personagem muda. E isso nossa, isso é muito incrível, porque ela já não é mais a She-Ra, ela é sua própria She-Ra. Sim, ela não é a She-Ra que ela foi construída, né? O poder vem dela e o poder nasce desse afeto, né? De estar em conjunto, de estar em missão com os amigos. Exatamente. Ela se torna She-Ra quando ela precisa salvar, né, os amigos dela. Gente, eu acho que a gente chegamos ao nosso horário. Ai, gente, eu adorei. Eu podia ficar 8 dias aqui falando de desenho. Sim, a Renata tinha falado pra gente maratonar ao vivo She-Ra, todos os eu acho, 52 comentando, episódios. Tipo assim, nessa cena, a gente vê isso de redenção. Sim, fazer uma live de 18 horas comentando cada episódio de She-Ra. Aí depois a gente volta para outro dia para comentar as 4 temporadas, 3 temporadas de Avatar. Olha 3. eu errando já. Cena a cena, frame a frame. Pois é. Então, gente, agora a pessoa que está fazendo a primeira live, a gente se despede. A gente se despede. É isso. Então, eu amei o convite, que eu te adorei dividir com o mundo o nosso inbox do WhatsApp. Agora todo mundo sabe que a gente conversa emocionada há meses. Não sei, desculpa se teve muito interna, gente, é porque a gente não para de falar desses 2 desenhos. Sim. Mas eu acho que quem não assistiu ainda, desculpa os spoilers, mas vale a pena ver mesmo com spoiler. Eu acho que é muito isso que a gente falou no início. Como exercício de roteiro mesmo, assim, porque uma narrativa infantil, quando ela é boa, ela é didática de uma maneira boa, sabe? Ela ensina muito pra gente como você construir a redenção, essa coisa de tipo, putz, é um personagem que tá lá, tá fazendo merda, mas por que ele tá fazendo merda? Ele tá confuso? Ele tá triste? Essa merda vem de uma força externa que não é interna? As 2 séries fazem muito bem essa coisa de questionar. Os personagens, eles são muito questionados de por que eles estão fazendo aquilo, por que você tá num navio indo procurar um moleque, por que você achou essa espada no meio do nada, por que você está lutando por pessoas que estão destruindo uma vila, por que você está construindo robô? Os personagens são muito questionados. E nesse questionamento ele é obrigado a se compreender o tempo todo. Eu acho que isso para a gente, roteirista, né, como estudo de entender mesmo, sabe? As complexidades do personagem, como ele pode crescer sem abandonar as características que os personagens têm, né? Porque às vezes eu acho que a gente cai muito numa armadilha de tipo, o argumento clássico de mas uma pessoa de verdade não é assim, tipo assim, mas uma pessoa de verdade não é escrita por um roteirista, né? As pessoas... Eu discordo muito disso, porque eu acho que pessoas de verdade são exatamente assim. Eu acho que, eu olho para as merdas que eu já fiz, eu não sou menos eu por eu ter feito essas merdas, eu sou eu justamente por eu ter feito essas merdas e ter mudado depois dela. Sim, mas eu acho que quando o personagem, né, que a gente cria, eu acho que ele tem traços. Por exemplo, o Zuko, ele tem a redenção dele, ele troca de lado, mas o Zuko continua sendo o Zuko. O Zuko ainda se irrita, o Zuko assim, tem características que são muito deles, dos personagens, mas a gente entender quais características elas são... quais características a gente constrói um personagem que ele age com essa mesma característica para o bem e para o mal.
Eu acho que essas duas séries são muito boas. A Catra, ela continua sendo a Catra, ela continua sendo irritada, ela continua sendo arredia, só que ela passa a lutar por outra causa, mas ela continua tendo a mesma personalidade. Eu acho que esses dois desenhos, eles mostram isso muito claro, assim, né, para a gente que está assistindo. É muito visível, assim, você vê o momento que o personagem é confrontado e a escolha que ele faz e qual é o próximo passo para ele ir para o caminho da redenção. Sim, nossa, total. Acho que eu vou maratonar as duas de novo. De novo. É. Ai, gente, foi um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Frapa por ter aberto esse espaço para o Macumba Lab fazer esses encontros. Queria agradecer ao Macumba por ter aceitado essa ideia, né? Quando eu joguei na roda. E agradecer ao pessoal que assistiu e que comentou aqui com a gente, que se emocionou também falando sobre She-Ra. Gente, beijos, seguimores. Assistam, chorem, mandem mensagem. Vamos trocar figurinhas no WhatsApp. Sim. E agradecer a você, Renata, pela presença, por ter aceitado falar e por estar aqui. Obrigada pelo convite, eu amei, me diverti muito sendo obrigada a assistir de novo. Adorei mesmo. Sim. Então, acho que é isso, gente. Obrigada pela participação e pelos likes e corações que a gente ganhou aí. Obrigada.